Muito bem, os Reborn Babies são um sintoma individual e também são um sintoma social. Ou seja, eles são um sinalizador claro e evidente de que nós estamos cada vez mais mergulhando num padrão de valores sociais aonde o imediatismo, a baixa tolerância à frustração e a abundância de subterfúgios que nós nos podemos valer e podemos utilizar para aplacar certa falta, certa insuficiência do ser e diminuição da angústia, da separação em relação a um bom objeto que nos cuida e que nos zela. O Reborn Baby está sendo o grito desse sintoma, olhando do ponto de vista social. E por que ele é tão odiado? Né? E por que a gente vê as pessoas, inclusive certas autoridades, no sentido de que são pessoas que têm muita influência na sociedade, estão, de um certo modo, lidando com o problema com uma certa ironia, um certo desprezo, um certo ódio, e proscrevendo o Reborn Baby enquanto sintoma, é justamente pelo fato de que, ao mesmo tempo que nós vemos uma sociedade mergulhar numa crescente infantilização, numa adolescência prolongada, num modo muito mais de processo primário, né? De busca incessante do prazer e de uma certa proscrição da dor, né? Uma certa ditadura da felicidade, né? Que impõe que o sujeito não pode ficar triste e que o sujeito ele não pode se retirar faltante e refletir sobre suas faltas. Essa sociedade, ao mesmo tempo, encontra um lado sadio dentro dela que verifica o quanto todos esses fenômenos de escapismo e de fuga fácil a essas dores existenciais, o quanto esse caminho de escapismo, ele faz com que nós acabemos pagando lá na frente o preço da perda da realidade, da perda da noção da realidade, do descolamento em relação ao real. Na psicanálise, a gente tem uma diferenciação entre o que é uma projeção e uma identificação projetiva, né? Na identificação projetiva, um sujeito comunica com suas palavras, com seus atos, né? Com suas escolhas de vida, algo que nos impacta, nos choca e gera uma empatia em nós, né? Que pode nos levar a um sentimento de querer ajudá-lo ou até querer odiá-lo, né? Existe o paradoxo, né? Um paradoxo borderline, né? Em que o borderline implora para ser amado, e quanto mais ele implora para ser amado, mais ódio ele coleciona. Então, por que a sociedade respondeu muito prontamente com um certo ódio aos Reborn Babies? Porque sentiu que o Reborn Baby é uma projeção, é algo do tipo, é algo endereçado, né? As mães Reborn, elas endereçam algo do tipo, vejam só minha indignação, eu que não posso ter filhos, vejam só o quanto eu posso triunfar muito facilmente, como eu posso facilitar muito a minha jornada pessoal, fingindo que uma boneca é meu filho. E aí eu não vou ter todo o encargo e todas as mazelas e todos os riscos e apostas que é lançar-se na maternidade e também na paternidade. E com isso, então, nós somos inundados por uma projeção. E a projeção, por definição, ela é muito grotesca, né? Porque é muito difícil a gente sentir numa projeção que aquilo é para nós. Aquilo fica muito do outro, é muito tosco, muito grotesco e não chega a comunicar. Mas se nós pararmos para pensar, por exemplo, aquelas mulheres que por uma razão de infertilidade ou uma impossibilidade concreta e real na sua própria anatomia feminina de não poder contrair filhos,
ao adotar um Reborn Baby, ela faz um endereçamento que está mais na ordem da identificação projetiva, não tanto da projeção, aonde nós podemos, em parte, ter uma certa empatia do tipo, nossa, ela é uma mulher que realmente sonhou muito alto ter um filho, ela quer muito exercer a sua maternidade e ela realmente não encontrou, talvez, um modo mais realista de lidar com essa perda. E aí apelou para o Reborn Baby. Então, isso pode gerar um pouco de empatia em nós, apesar de que também gera uma certa dissonância no sentido de que, mas isso é só uma boneca, isso não é um bebê, isso não é um ser humano real, né? Ao mesmo tempo, uma certa empatia, se formos entender que, nossa, ela está realmente num sofrimento psíquico significativo, tanto que renunciou ao princípio de realidade. A própria mente dela precisou renunciar a uma certa parte do princípio de realidade e teve que transicionar ou teve que fetichizar um objeto inanimado para aplacar a sua sensação de falta. Então a espetacularização e a demonização, né, e a proscrição que a gente vê acontecer aos Reborn Baby, num nível social, ela tem, claro, toda a intencionalidade do engajamento, do like, né, da espetacularização, mas ela também tem, por um lado, salutar, um pedido para que a gente reveja enquanto sociedade os nossos valores, em que a gente possa, de certo modo, tornar mais viável outras saídas para as pessoas que não a do delírio, a do simulacro, a da fetichização, a da transicionalização das coisas. E com o maior princípio de realidade, nós, enquanto sociedade, vamos pagar menos caro por esse fenômeno. Entretanto, do ponto de vista individual, é importante a gente entender que, enquanto sintoma individual, ele pode ser compreendido. E aí entro eu com nosso próximo vídeo, onde eu vou falar das implicações psicanalíticas. E nós vamos entender o papel que o Reborn Baby, enquanto sintoma, exerce em cada pessoa, em cada estrutura de personalidade, em cada caráter, em cada modo de ser.